Ok, a gente está conversando com a Amanda, a professora Amanda, né? Como foi a campanha dela, presidente do Conselho de Educação do município, professora, com uma experiência muito grande e se elegeu vereadora, 943 votos, né? Se elegeu vereadora depois de um trabalho que ela já realiza há muito tempo. Bom, ela chega na Câmara com experiência de professora. Ela pode ser chamada para assumir uma secretaria, ou seja, a Secretaria de Educação. Primeira pergunta, aceita? Segunda pergunta, caso não aceite ou não seja chamada, quais são seus projetos para a educação principalmente? Então, Hélio, não me sinto menos capacitada de estar à frente da pasta da educação. Mas eu entendo que neste momento... Ganha mais que vereador, hein? Eu sei, eu sei disso. Mas neste momento, eu fui colocada num lugar para representar uma população. E por mais que a educação tenha me colocado lá, em sua maioria, na questão de votação, eu entendo também que eles acham que eu tenho competência para estar atuando em outras pastas também, como eu já iniciei. Eu tenho muita experiência, realmente, na questão de educação, meus estudos são muito aprofundados em relação a isso, mas eu hoje já parto para estudar questões da saúde, de regramento, de prestação de contas, de receitas e despesas. Eu parto para estudar as questões da assistência social, que eu, inclusive, faço parte de um conselho que é da assistência social, que eu já vinha estudando, questões da assistência social. A questão da mobilidade urbana, eu estava vendo você falar da posse, né? A gente também tem um pequeno estudo com um professor da FESO já há algum tempo, já foi tema de uma campanha minha anterior, a gente continua nesse mesmo estudo. E a questão de tecnologia, né? A gente tem um bom relacionamento com empresas federais, né? Com a empresa federal, que na verdade com o SER, porque meu marido é funcionário de lá, e assim a gente consegue ter um bom relacionamento com a própria empresa, né? E pensando em políticas de município. Então a gente tem ampliado mais essa nossa habilidade, né, de construir programas e projetos para o município em outras searas. Então, neste momento, eu não acho que seria adequado eu estar à frente da Secretaria de Educação, mas estou disposta a trabalhar junto com a secretária, se ela assim permitir, como estive o tempo todo enquanto estava no conselho. Eu acho que não interessa quem vai estar fazendo a política, ela precisa atender a população. Então, se para o futuro secretário ou secretária entender que eu posso estar somando na construção da política pública educacional, eu estarei à disposição, dedicando todos os meus ensinamentos, network, tudo isso, para que a gente consiga fazer que a educação municipal funcione. Bom, e nesse momento, você, obviamente, você tem em sua mente projetos. Sim. O que é necessário para a gente dar uma balançada na educação em Teresópolis? Eu vou te dar um spoiler de ontem. Ontem, Tia Ju, que é do Republicanos também, deputada estadual, me ligou e já me ofertou uma emenda parlamentar para a gente já começar trabalhando. Então, a gente já vai estar aportando no município, já no ano de 2025, um valor que a LERJ ainda precisa aprovar. Não vou divulgar o valor, obviamente, mas a gente vai dedicar esse valor que está vindo para o município para somar à rubrica do município, na educação, um valor que a gente pretende colocar na capacitação de professores alfabetizadores. A base da educação ela acontece através da alfabetização, que você consolida as habilidades de leitura e escrita. A partir dessas habilidades consolidadas, você desenvolve todas as outras habilidades. Então, a gente precisa, porque é uma política nacional, inclusive, né? A gente precisa fomentar professores alfabetizadores nesse município. Não é possível que na nossa rede municipal, em 94 unidades escolares, delas quase todas possuem a classe de alfabetização, a gente ainda tenha classes de alfabetização sem professores. Então, a gente precisa implementar no município um projeto de prioridade ao preenchimento das vagas da classe de alfabetização, formação para esses profissionais e valorização financeira, inclusive, para os profissionais da alfabetização. Porque assim a gente consegue, a médio e longo prazo, mudar o destino da nossa sociedade. Fora isso, é política para inglês ver. Mas como você colocou, a médio e longo prazo, né? Sim. Porque não é uma coisa para... A política educacional, a política educacional, ela tem esse viés, ela não é uma política imediata. O que a gente consegue consolidar de política imediata que tem que ser feita em paralelo são ações de projetos em unidades escolares que vai fazer a questão da alfabetização no decorrer do curso escolar. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno meu que ao final do terceiro ano ainda não conseguiu consolidar todas as habilidades de alfabetização, eu tenho que ter um projeto de recuperação naquela unidade que vai atender aqueles alunos que estão naquelas outras séries que não a classe de alfabetização. É um projeto que tem que andar em paralelo, mas o objetivo e a meta
na nossa educação precisa ser alfabetizar no tempo certo. Tá, uma visão de quem não conhece. Sim. Sou eu, que eu não sou professor. Mas sou cidadão, obviamente. Nós tivemos aí, quando inaugurou o CERON, o Centro Educacional Roger Malhades, tá? Que na época, nossa, que colégio enorme. Depois veio o CEDAL, não tão grande, mas colégio grande também. E outros de porte menores, como é o Colégio Nossa Senhora de Fátima. Você tem lá no interior o Mariana Leite Guimarães, foi minha diretora. Estudei com ela, tá? Foi minha diretora. Batia de vara com a gente. Dona Mariana, danada. Ela morava no colégio, lá no grupo escolar Euclides da Cunha. Esposa do seu Jaci Guimarães. Conheci todo mundo. Olha como eu tô velho. Então, a gente não tem hoje uma escola maior que o CERON. Eu acho que é a maior escola do município. A maior capacidade hoje é na escola do CERON. Continua sendo. É necessário uma grande escola hoje no município? Primeira, e já vou te engatar uma segunda pergunta. Sim. E o interior, uma escola técnica no interior? Excelente. Parece que a gente definiu a pauta antes, hein? Eu acho que o público vai achar que a gente definiu a pauta antes. Não, nem falando. O que acontece? A gente não precisa, neste momento, fazer uma abertura de unidade escolar. A gente tem a mesma malha de alunos desde 2017, 22 mil alunos. Guardadas as proporções que sobe e desce, né, nas questões de transferência e absorção, a gente tem mais ou menos essa média, segundo os relatórios do Tribunal de Contas e o censo escolar. Então, eu não vejo que há. Eu acho que há que se fazer uma reestruturação de lotação de aluno. Vou te explicar o que é isso. Por exemplo, muitas escolas do interior ainda possuem turmas bisseriadas. Paralelo a isso, possuem rotas escolares. Por que essas rotas não levam essas crianças? Porque em algum momento será levada para unidades onde as turmas sejam seriadas. Não tem como você ter, por exemplo, qualidade no ensino quando você tem aluno de segundo e terceiro ano juntos. Estudando junto. Na mesma sala, com o mesmo professor, conteúdos diferentes. Mas você tem uma rota que passa na porta dessa escola e na outra unidade você também tem outra turma de segundo e terceiro ano. Então você migra segundo ano nesta unidade, terceiro naquela e o ônibus leva. Então isso precisa ser feito para ontem. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que a gente precisa ter feito, que poderia ter aproveitado a pandemia para fomentar a correção, é a distorção de fluxo e idade séria de alunos. Então, a gente tinha uma distorção, isso incide em várias questões burocráticas e índices de desenvolvimento, nos IDEBs, que a gente só vem caindo. Quanto mais investe, menor é a nossa colocação no Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma conta que não está fechando. A política está sendo aplicada, ela está sendo ineficiente, pelos próprios números das avaliações. E não se pode carregar a pandemia a vida inteira como uma desculpa, porque ações deveriam ter sido tomadas pós-pandemia para que isso não fosse uma coisa que se fosse arrastando por muito tempo. Então, assim, escola técnica no segundo distrito, eu já conversei, inclusive, com a Tia Ju também. Estive no gabinete dela recentemente, no dia do professor, inclusive. E ela fez questão que eu estivesse lá, fez uma singela citação no plenário, em forma de homenagem aos professores, citando, né, a questão da nossa vitória. E ela também se comprometeu em conversar com a Carolina, que é a chefe-geral das FATECs, para a gente entender como promover uma escola técnica no segundo distrito, na escola de Alcino. Falei, inclusive, com o Fabinho Filé sobre isso, que é uma luta que ele busca há muito tempo e que eu acho que a gente, em conjunto, pode estar fazendo benefício para aquela comunidade. Pois é, mas eu não vejo uma FATEC. Até porque eu acho que a FATEC aqui em Teresópolis, ela vai devagar, quase parando. Pode ser que eu esteja redondamente errado. Então, tá? Mas a gente não tem divulgação, a gente não sabe nada da FATEC. Mas a questão da FATEC é porque hoje a escola de formação técnica é subordinada da FATEC. Então, a FATEC precisa autorizar o funcionamento. É por uma questão de regramento e burocracia só. Aonde eu quero dizer no interior é o seguinte, que o filho do homem do campo, o cara da lavoura, ele já não quer mais estar lá, ele já está saindo. Ele quer ser médico, quer ser advogado, quer ser pedreiro, enfim. Ele não quer mais trabalhar no campo. E eu acho que falta para Teresópolis uma escola, de repente até uma universidade. Sim. Lá no interior. Sim, assim, eu tenho um pensamento, entendendo que a economia do nosso município está em torno do agronegócio, que a gente precisa consolidar em todas as unidades escolares de interior e de centro a questão da valorização do homem do campo. Isso é um fato. A gente vai acabar perdendo essa característica da nossa cidade
né, esse desenvolvimento econômico que o interior traz para a nossa cidade por conta do apagamento dessa região. Eu acho que isso precisa ser ventilado de forma contrária. A gente precisa estimular que, inclusive, as crianças da cidade Sim. queiram estar no campo, porque é onde a nossa economia gira. Sim. É onde o dinheiro da nossa cidade está colocado. Exatamente, perfeito. Tá? Então, a gente tem que fazer um movimento inverso. Mas acho legítimo que as pessoas que são do interior também queiram fazer as profissões que estão mais suscetíveis à cidade. Agora, tem que achar um equilíbrio em relação a isso. A questão deles terem acesso a uma escola técnica, eu acho excelente. Primeiro que você pode promover escola técnica, que inclusive vai ajudar no campo. A gente tem o exemplo do CIA, em Venda Nova, que faz um serviço de agroescola, Certo. que é excelente, que poderia, com certeza, estar estendido para o outro território que a gente tem no 2º distrito. Porque é tão legítimo na produção agrícola quanto o 3º distrito. Então, Hélio, é a gente pensar nesses programas e as parcerias com o Estado, porque tem políticas que são exclusivas do Estado. As escolas técnicas, elas estão subordinadas ao ensino médio, que é prerrogativa exclusiva do Estado. Então, o município tem que fazer costuras com o Estado para propiciar isso à comunidade. Talvez a diferença hoje entre os que estão na Câmara e os que estão chegando, no caso da minha presença, é que eu já faço essa costura com a educação do Estado há bastante tempo. Né? O professor Tonassi, que é o presidente do Conselho de Estado, que é uma pessoa que está dentro da seara do regulamento da educação, inclusive da questão de ensino médio, superior, já até esteve aqui na cidade, fazendo uma palestra com a gente na conferência. Ele vai ficar mais 2 anos à frente do Conselho de Estado, então é uma felicidade que a gente recebeu ontem essa notícia da sua recondução à presidência do Conselho de Estado. Ele é um entusiasta da escola técnica. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para construir. Essa costura, esse relacionamento que a gente tem com essas partes de deputados na LERJ, deputados na Câmara Federal e o próprio fortalecimento do partido, né, ele nos traz essa possibilidade dessas políticas poderem ser faladas nos seus lugares. Né? Porque o Estado precisa autorizar o município para que pense nessa demanda. De que forma? Existe uma parceria, existe um subsídio, alguém tem que pagar por isso. E nas políticas de escola técnica, quem paga é o Estado. Eu vejo, porque se não for agora, não vai ser nunca. Amanda, com toda a tua experiência, você agora é vereadora. Sim. O prefeito foi secretário de educação, é professor. Se vocês dois não pegarem a educação de Teresópolis agora e explodir com ela, para que ela realmente se transforme na maior do estado do Rio de Janeiro, ninguém mais vai fazer. Nós temos todas as possibilidades de fazer. Primeiro porque o orçamento da educação superavitou, inclusive, esse ano. Então, a previsão orçamentária de 256 milhões foi maior. Nós recebemos alguns repasses do governo federal, já saiu publicado no Diário Oficial, esse superávit aí que entrou no município em torno de mais 5,5 milhões. Então, nós temos dinheiro para a educação. O que nos atravanca a trabalhar na educação é uma questão de meta. Quais são as metas que este município precisa apresentar para a educação? Quais são os projetos que a educação precisa desenvolver nesse município para que ele traga eficiência e respeite o texto constitucional de qualidade? Porque a oferta da educação na Constituição, ela prevê que é a obrigação do Estado na oferta de educação de qualidade. A palavra qualidade não pode ser desprezada. E nós, infelizmente, temos muita dificuldade em implementar a qualidade do ensino no nosso município nos últimos anos. Não é a sua área, obviamente, que a gente vai falar de estradas, principalmente no interior, mas você tem vereadores, Fidel Faria, Fabinho Filé, são 7 do interior, né? João Miguel, que também tem ramificações lá, enfim. Você tem um monte de vereador lá do interior que serão seus parceiros. A locomoção da criança lá no interior é muito difícil. Muito. E você sabe disso. Sim. De vez em quando chegam imagens para a gente aqui que assusta. Os ônibus tentando passar naquele monte de lama. Isso é uma coisa que a vereadora vai ter que ver. Não, e outra coisa que acho que às vezes falta um pouco de entendimento da aplicação da política de educação. A questão do acesso e permanência do aluno está ligado diretamente às estradas, ao estado das estradas. Então, é compromisso obrigatório do município para que a educação seja entregue a todo cidadão que tem acesso a ela, que precisa ter, que ele tenha a condição de ir e vir. Então, há uma negligência grande nesta relação nas escolas de interior, porque não se respeita a questão de acesso e permanência. Isso faz parte da política. E, inclusive, recursos da educação podem ser utilizados para a questão de estrutura de estradas, quando, na verdade, você não tiver mais orçamento público da receita própria, você pode utilizar recursos da educação para, devidamente justificados em projetos,
para a estruturação da estrada com a justificativa de acesso e permanência. Você me falou que dinheiro tem. Bastante. Então faltou o quê? Gestão. Meta. Eu não acho que falte gestão, não, porque a gestão ela é uma questão discricionária. Eu entendo gestão de uma forma, você entende gestão de outra. Sim. Eu acho que falta é fiscalização. Mas aí o Conselho fiscaliza. Mas a gente não pode fazer as ações por exemplo, quem monta uma CPI não é o Conselho. A gente faz a fiscalização e a gente entrega para os órgãos. A gente entrega... O Conselho não executa. Não, a gente é um órgão de controle que levanta documentos. É como se a gente fosse o estagiário do advogado, mal comparando. O que o estagiário do advogado faz? Ele peticiona? Ele faz um processo? Não, ele junta os documentos, entrega para o advogado e o advogado constrói a tese. Estou trazendo esse tema porque para mim também é fácil por ser advogado para ilustrar. Quando você fala de conselho, o que a gente faz? A gente costura, faz as visitas, consolida em documentos, estrutura e emite os pareceres. Esses pareceres são entregues ao Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara Municipal, todos os órgãos de controle de fiscalização que têm poder de polícia. Nós não temos poder de polícia. Você falou, eu te perguntei, você respondeu que você já tem ideia de uma verba parlamentar que já vai chegar, se Deus quiser, para o ano que vem. A deputada... Tia Ju, Republicanos. Tá. Deputada, muito obrigado, hein? A gente precisa muito disso. Ela é uma grande parceira, ela se fez uma grande parceira durante a campanha e se declarou uma grande parceira agora para o mandato também. Então você já tem uma verba, mas eu te perguntei, projeto, lei, o que você pensa, já pensou em alguma coisa para melhorar dentro da educação, que é a tua área? Sim. Mas não é só educação, nós temos problemas na saúde, seríssimos, Sim. problemas de saúde, Sim. problemas de locomoção, que você já falou. É uma Essas cidade com problemas. Toda cidade no Brasil tem. A gente não pode achar que Teresópolis é a única cidade abandonada. Todas as cidades elas possuem. A gente tem uma política pública de município coordenada pelo governo federal que às vezes ela se faz ineficiente por alguns regramentos. A LRF é um impeditivo severo para os municípios, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela atravanca a questão, por exemplo, de estrutura da educação. Se nós tivéssemos, isso já foi discutido em Brasília, e eu acho que a gente precisa voltar a discutir, se eu tiver a oportunidade de estar no Senado com os representantes do meu partido, falarei sobre isso. A gente precisa entender que o Fundeb já tem um regramento próprio e é uma verba que compõe o orçamento municipal. Se essa verba ela sai do teto da LRF, a gente aporta 20% de orçamento no município, porque o Fundeb corresponde a 20% da educação. Então, a gente coloca mais 20% dentro do orçamento do município, que ele pode gerir melhor outras partes com o pessoal. Agora, tem que haver um compromisso de que, se havendo a saída do Fundeb dessa regra da LRF, só poderá ser colocado pessoas que passaram por concurso público. Porque senão vira uma bagunça. Você volta a colocar pessoas em contratos temporários e não que as pessoas sejam incompetentes, pelo contrário, tem pessoas excelentes. Só que você desqualifica a versão da política de município e política pública, que ela tem que ser continuada. Quando você interrompe esses contratos, o que você faz? Você pega uma pessoa, você qualifica, você explica toda a temática da coisa pública. Quando ela está excelente, acabou o contrato, você não pode renovar. Tá. Eu precisava de mais uma hora com a Amanda, hein? Sério mesmo, precisava mesmo. A criança especial. É uma outra questão que a gente está observando com muita atenção. Pedimos ações em relação ao Conselho, não tivemos resposta. Agora, na Câmara, nós vamos ter que ter. Se eu falar que eu acho essa situação um desastre, eu estaria forçando muito a barra? Não, você estaria completamente correto. Volto a falar, o programa Operação Trabalho, que foi desvirtuado para a questão de cuidadores e mediadores, ele não atende à demanda da educação. A gente precisa tratar política de educação especial de forma séria nesse município, de forma consolidada, entendendo que ela é viva. Né? A gente não consegue qualificar, por exemplo, um profissional da educação especial para permanentemente atender uma criança. Porque essa criança vai ter estereótipos depois que podem desenvolver e você não consegue fazer de forma global o trabalho de capacitação. Esse profissional ele tem que sempre estar se capacitando, sempre estudando. Em permanência, exatamente. O município precisa promover permanentemente formações para todas as pessoas que forem tratar crianças especiais. E o caminho que foi escolhido está errado. Pois é, eu não vejo uma pessoa que não tem experiência cuidando, mas só que isso acontece, né? Rotineiramente. Cuidando de uma criança especial na sala de aula. E muitas das vezes, infelizmente, pessoas com debilitados de saúde estão nessa função e não conseguem fazer nem o atendimento da criança, nem manter a sua própria saúde.
porque trabalhar com criança especial é muito desgastante. Sim. Né? Exige da gente um esforço que não é o mesmo esforço que a gente tem com o aluno regular. Então, a gente tem que ter uma predisposição, a gente tem que ter uma formação, a gente tem que ter um olhar de acolhimento, porque você não tem que tratar só a criança ali. Tratar, não digo tratar, mas você não tem que acompanhar só a criança ali. Você tem que acompanhar a família. O profissional que trabalha com a criança especial, ele também precisa entender a família. Mas ele também precisa ser cuidado. Também. E o professor também. Também. As pessoas estão adoecendo, infelizmente. Não é uma coisa que é de agora, isso já vem de longa data, só que a gente percebe que nenhuma política ela faz uma intervenção para tentar melhorar. Então, você vê, a gente tem uma malha de professores que estão tirando licença médica durante o ano porque não conseguem concluir o ano, por causa das condições de trabalho. Eu vou te dar um exemplo que eu estou vivendo, tá? Dentro da minha unidade escolar. Eu tenho 7 turmas na minha unidade escolar. Eu tenho uma turma de segundo ano com 25 alunos, onde só cabem 24 na sala. Dessa turma, eu tenho 9 alunos especiais. Dos 9 alunos especiais, eu tenho 5 com cuidadores. É um assombro você ter. E como é que cabe todo mundo dentro da sala? A gente faz milagre. É isso que eu tenho para te dizer. Mas esses alunos precisam. Eu tenho um aluno que tem esquizofrenia por questão de uso de droga da família, a mãe já faleceu, o pai já faleceu. Então, tem todas umas questões crônicas. Eu tenho autistas que são severos. Eu tenho autista que é agressivo. Tudo na mesma turma. E o professor tem que dar conta dos 25. Claro que a qualidade não vai ser entregue como a gente precisaria. Agora, qual a ação que eu fiz como diretora? Eu estou te fazendo a pergunta que você deveria ter me feito. Solicitei à secretaria que fizesse a divisão de turma por questão de bom senso. E me foi respondido que isso não era uma prioridade. Mas é uma prioridade. Eu tenho isso documentado. Entendeu? Esse problema, isso não é um problema do município de Teresópolis, isso é um problema no país inteiro. Sim. E a gente precisa fazer ações que tragam para essas famílias atípicas a questão de acolhimento. O primeiro passo que a gente tem que trazer para a criança atípica e para a família atípica é o acolhimento. Há uma fala do futuro prefeito que me preocupa. Quando ele designa o prédio da antiga creche Começando a Viver, perto da Fonte Judite, como um local de atendimento para crianças atípicas, enfim. Ele quer criar lá. Aquele prédio está embargado pela Defesa Civil. Ele tem um problema estrutural crônico, por isso que ele não está em funcionamento. Mas o prédio é bom. Eu não conheço o estado atual do prédio. Ele está fechado há muito tempo. A gente sabe que ambiente fechado é um ambiente que dá muita manutenção. O local não é acessível. Você está falando do início da cidade. Quem vem de Água Quente vai levar 3 horas para chegar lá. E o nosso problema maior está nas regiões interioranas. Você faz uma aqui, outra lá. Ok, até aí ok. O que a gente não pode é estacionar numa questão de cumprir o que me comprometi e está tudo certo. Até porque eu acho, e aí até eu te pergunto isso, que são culturas diferentes. Sim. Você tem o interior e a cidade, são culturas diferentes. E às vezes você misturar não dá certo. Não, mas eu acho... É uma pergunta que eu estou te fazendo. Eu acho sadio, porque aí você amplia horizontes, contatos, tá? Agora, a questão, eu vou te falar do que eu vivi de experiência também. Eu já fui orientadora de 5 unidades no interior, né? E a gente verifica... Retiro o comentário, mas mantenho a pergunta. Então é legal. Eu acho importante. Acho importante que as pessoas tenham essa troca, até essa troca de experiência. Existem muitas patologias ligadas a muitas crianças do interior que são casos muito raros. E existem muitos estudos, e aí a leitura minha particular, que vinculam, às vezes, certas patologias à questão do consumo ou acesso aos agrotóxicos. Então, a gente precisa fazer uma ação preventiva também com essas famílias. A gente tinha, na escola, enquanto eu orientava, mães grávidas na lavoura, tendo acesso a esse tipo de veneno, né? Porque é um veneno, muitas das vezes, quando você não utiliza da forma correta, e que pode ter, lógico, efeitos durante o período de gravidez. Então, é uma questão de saúde pública também, que a gente precisa consolidar. E o mais importante, Hélio, educação e saúde precisam andar de mãos dadas. A gente já não tem isso há muito tempo, a gente tem problemas na questão do CAPSI, nos atendimentos das crianças especiais, e a gente não consegue, não sei porquê, aglutinar essas 2 secretarias nessa questão de educação e saúde. A gente tem problemas crônicos em relação a isso. As informações não se cruzam, não se achegam, não se tornam eficientes. A educação fala A, a saúde faz B. Aí a saúde fala A educação faz B. Isso só causa prejuízo para a gente. A gente tem um programa que se chama PSE, que é o Programa de Saúde nas Escolas,
e muitas escolas são pactuadas, mas a gente precisa ampliar essa pactuação nas saúdes preventivas, por exemplo, da saúde bucal, né? Esse programa ele subsidia alguns programas que a gente faz com os alunos nas escolas, da escovação, flúor, tudo mais, mas a gente precisa ampliar para outras temáticas também. É um programa federal, o recurso está entrando. Tem uma participação aqui, o Zé Carlos, ele botou que o prédio é bom, mas está interditado. Ele até postou, você botaria seu filho lá? Eu não tenho filho para botar lá. Mas não sei, eu não conheço o prédio. Quer dizer, eu conheço de fora, né? Óbvio. Aí ele fala, não, aqui é outra coisa, o teclado está ruim do celular. Mas tem mais gente participando aqui. Peraí, deixa eu ir lá. Zé Vicente Silva, nem pensar nisso, Zé Vicente, estou fora, não seria candidato. E falando aqui sobre a Cascata dos Amores, vou passar para o jornalismo. Muito obrigado às pessoas que estão participando. Professora, é o seguinte, presidente também do Conselho e agora vereadora. Eu quero conversar com você, com a Márcia Valentim. A Márcia já aceitou. Você vai aceitar agora? E com a Érica. Eu quero ter as três aqui no programa. Vai ser um prazer. Já trouxe a Márcia, agora você. Vou trazer a Érica e depois vocês três. Vai ser um prazer estar ombreada com essas mulheres que são referência no nosso município hoje, dentro do Poder Legislativo. Fazem um trabalho necessário para essa população feminina. E eu espero chegar para fortalecer a política para a mulher também. Eu festejei a sua vitória, porque eu sei da tua experiência, sei da tua luta para ter chegado lá durante esses anos todos e tenho uma esperança enorme em você. Que bom. Já, Amanda, de coração. Fico feliz. Tenho mesmo, eu falei isso aqui no dia da eleição, que você pode revolucionar, você pode mexer. Então não aceita ser secretária não, fica lá. Pode deixar. Se ele chamar, fica lá. Pode deixar. Eu acho que é o caminho. Desculpa aí, Leonardo, brincadeira. Mas você tem muita coisa para fazer, não só para o município inteiro, em qualquer setor, mas principalmente na educação, pela tua experiência. Eu consegui entender isso 3 dias depois de eleita. Né? A gente começa a ter muitas mensagens das pessoas, né? se parabenizando, ficando feliz, manifestando da mesma forma que você disse agora. E a gente percebe que as pessoas esperam de você até mais do que você em determinado momento pode atuar, que no caso seria o meu mote, que é a educação. A educação foi uma escolha de vida. Eu pude escolher estar na educação. Eu agradeço muitíssimo a minha mãe, que me obrigou a entrar na educação, foi perseverante com isso. E lá na educação eu me apaixonei quando eu entrei. E aí eu dediquei a minha vida profissional a consolidar estudos sobre educação. Então eu sou formada em Direito, sou advogada, advogo, tenho OAB e tudo mais, mas gosto de atuar na academia, na pesquisa sobre educação, direito educacional. Eu quero deixar o programa do Carracena. Deixa só eu agradecer a presença dos meus 2 amigos aqui, o professor Carlos Renato, que chegou ainda há pouco, o meu amigo Giló, lá do bairro de São Pedro, que é um querido, foi uma grata surpresa, ele está agregando na nossa campanha e é um amigo que eu vou levar para o resto da vida, ele querendo ou não. Agradecer também a presença do meu marido, que sempre me acompanha. E é importante a gente ter essas pessoas que vão fazendo parte de uma família que a gente constrói. E isso nos fortalece, isso nos dá vigor. E, assim, serão pessoas fundamentais para desenvolver todo tipo de política no nosso município. E a Giló é Giló mesmo, tá, gente? Todo mundo sabe que é Giló, não tem outro nome. É o seguinte, eu sei que eu estou encerrando, mas segura para mim aí um pouquinho, Gilberto, que não deu tempo. Amanda, o programa está à tua disposição como vereadora pelo Conselho. Sempre teve e principalmente a partir de agora como vereadora. Te agradeço a possibilidade de estar sempre vindo aqui prestar o esclarecimento à população. Muito, que a gente vai o ano que vem trabalhar muito. Vamos, okay? Assim, também estou à sua disposição. Qualquer demanda que você queira, é só chamar que eu estou presente. Gilberto, é o seguinte, meu irmão, eu não pude, quer dizer, eu fui deixar para o final e atrasei. Hoje é aniversário do nosso Gilberto. Vai ganhar 2 presentes esse final de ano, que o Botafogo vem aí para ser campeão da Libertadores e para ser campeão brasileiro. E ele está ansioso por isso, que ele nunca viu o Botafogo dele campeão. Mas ele está lá esperando a vitória do Botafogo. Não é isso, Gilberto? Já vi sim, 95. Viu 95, tá certo. Muito obrigado a todos vocês. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Festa na casa do Gilberto hoje, um enorme de jantar para 800 pessoas. Aniversário dele, né? O garotinho está ficando velho. E parabéns, Gilberto, que Deus proteja sempre. E a gente volta amanhã, ainda não sei quem vai estar no programa, que agora está sendo diário. Mas aí você vai ver na parte da tarde na rede social quem vem ao programa amanhã.
Muito obrigado e até amanhã.